Pessoal, mais uma atualização do SG Core referente agora ao cadastro de anexos. Nós já realizamos algumas alterações dentro desse processo, então agora ao clicar no anexo é apresentado a nova tela para armazenar os arquivos dentro do SG Core. O que mudou aqui? Foi implementado o tipo de documento. Nesse tipo de documento a gente consegue cadastrar tipos já pré-definidos para que o usuário possa selecionar qual é o tipo de documento que está sendo armazenado dentro do sistema. Então vou botar aqui a policy vigente, vou selecionar um arquivo. Foi adicionado também o campo de validade, então para aquele corretor que trabalha com processos de licitações e depende de documentos atualizados, documentos válidos para um controle junto à venda desse seguro, também é possível a gente fazer o registro no SG Core e fazer o controle do que já está vencido ou não para emitir novos documentos. Esse processo aqui ele não mudou em nada. Se eu apertar agora em salvar, o documento já vai ser anexado sem problemas nenhum. O que a gente já tem de diferente nessa tela? Começou a apresentar uma nova grid aqui em cima de relações de documentos. Essa é uma grande atualização que a gente realizou no sistema. Agora é possível que você crie relações de documentos específicas para cenários específicos, documentos de cadastro de apólice, documentos de cadastro de apólice, dependendo do ramo, se você quer fazer uma relação de documentos que são necessários estarem juntos a esse cadastro de apólice, também é possível da gente fazer este controle. Como vai funcionar este processo? A criação da relação de documentos ela vai ser feita aqui, nesse botão Relações de Documentos. Apertando nesse botão, vai carregar a tela de cadastro. Vou apertar aqui em Novo e eu vou criar a nova relação. Então vou botar aqui Documentos para Proposta e vou botar aqui barra Apólice. Vou selecionar um módulo. O SG Core ele tem a separação dos anexos dentro da nossa base de dados por módulos de cadastro dentro do sistema. Então eu vou selecionar o módulo de propostas, posso fazer a seleção ou não de um ramo específico. Então se você tem o ramo de automóvel, você quer anexar os documentos pertinentes à apólice de automóvel, você faz, ou empresarial, fiança locatícia, enfim, você vai definir isso aí. Esse filtro ele vai ser utilizado para quando você selecionar as relações de documentos, essas relações de documentos sejam apresentadas para você de acordo com o ramo que você está trabalhando neste momento. Não vou selecionar nenhum ramo e vou dizer quais são os documentos que eu preciso dentro desse cadastro para que ele seja o controle completo de documentos nessa relação. Apertei em salvar, eu salvei a relação de documentos e já posso voltar para a minha tela de anexos. O que mudou a partir deste momento? Se eu fizer agora um novo anexo, se eu for cadastrar agora um novo anexo, eu posso fazer esse cadastro de um documento isolado ou eu posso fazer o vínculo de uma relação de documentos. Apertando o botão, eu seleciono a relação de documentos que eu vou utilizar, aperto em avançar. Essa relação vai ser carregada na tela, aonde eu já posso fazer a seleção do anexo da apólice. Não é o meu caso. Por quê? Porque eu já tenho esse documento vinculado ao meu cadastro. O sistema ele vai fazer um filtro de acordo com o tipo de documento que a gente tem cadastrado na relação com o tipo de documento que já é existente no SG Core. Então o documento da apólice, eu já tenho esse documento anexado a esse cadastro. Vou poder colocar aqui o documento do carro, vou selecionar esse documento e posso também colocar a proposta do seguro. Selecionei, apertei em salvar e o sistema já vai carregar todos os documentos de uma vez só para dentro do SG Core. Ao concluir, eu volto para a minha tela inicial com a referência de todos os documentos anexados e a minha relação de documentos de apólice já está 100% completa. Se eu apertar aqui no Ver Mais, eu já tenho quais os documentos foram inseridos dentro do sistema. Se a gente tiver uma relação muito grande, eu posso utilizar o filtro automático. Eu clicando aqui no nome apólice, ele já vai fazer o filtro específico para eu visualizar esse documento já dentro do sistema. Essa é a forma mais simples que a gente tem, ou seja, eu consigo criar relações e eu consigo fazer o anexo de documentos dentro de um cadastro de apólice de documentos já existentes ou novos documentos. Vou fechar minha tela, vou partir agora de um novo cadastro e nesse novo cadastro eu vou partir do zero, ou seja, eu não inserir
eu não inseri nenhum tipo de documento aqui nesse cadastro. Posso apertar direto em vincular relação, seleciono a relação de documentos e avançar. Ele vai exibir a mesma tela, vou fazer a seleção dos meus documentos e colocar aqui as minhas descrições. A pólice, documento, carro e a proposta do seguro. Salvei. Já tenho a visualização da confirmação que os documentos foram anexados com sucesso. E se eu concluir, eu volto para a tela com a informação de todos os documentos anexados. Agora, se eu tiver um cenário que está me faltando eu anexar o documento da proposta, então eu vou excluir esse documento para fazer a simulação que a gente não tem esse documento ainda anexado, a minha relação de documentos já apresenta com um sinal vermelho dizendo que apenas 66% dos documentos que são obrigatórios para esse cadastro foram anexados. Qual que está faltando? O documento da proposta. Como é que eu faço esse vínculo desse documento da proposta? Aperto em novo anexo, vincular relação, a relação de documentos proposta policy, avanço e eu já tenho a liberação, o sistema já filtrou que eu já tenho 2 documentos da lista já vinculados ao cadastro, então ele só me libera aquele que está pendente para eu anexar. E aí aqui eu posso colocar a proposta, fazer o vínculo do documento e salvar. Concluir. E a partir de agora eu já tenho 100% dos documentos anexados no sistema. Essa possibilidade da gente fazer o vínculo da relação de documentos é para todos os módulos do SG Core. Então vamos criar aqui um cenário bem básico. Vou entrar aqui, ó, operacional, sinistros. Nos sinistros eu posso ter os documentos de abertura de sinistro ou os documentos de finalização de um sinistro. Como é que eu vou criar essas relações? Aperto no botão de anexos, relações de documentos, ele vai visualizar o que já tem de relações cadastradas, mas eu vou apertar aqui, ó, novo, vou inserir aqui abertura de sinistro, vou selecionar o módulo específico que vai ser utilizado, novamente frisando, eu posso fazer um filtro de acordo com o ramo. Se eu tenho documentos diferentes para cada tipo de ramo, eu posso fazer esse filtro também. E vou dizer que é necessário o documento do carro e a CNH. E eu não vou anexar a pólice. Vou salvar, já tenho a relação cadastrada, apertei no botãozinho de voltar, posso fazer agora a inserção dos meus documentos. Vincular a relação, ele já fez o filtro, que só tem para os sinistros uma relação, seleciono ela, e faço o procedimento de anexar esses documentos. Se eu tiver 2 relações de documentos, como é que vai funcionar o sistema? Eu vou voltar aqui, vou criar uma nova relação, seleciono o módulo e coloco os documentos. É só um exemplo, tá? Então, não necessariamente sejam esses documentos. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que agora eu tenho 2 tipos de relação cadastrados para o mesmo módulo. Como vai se comportar o sistema? Apertei em voltar, vincular relação e o sistema já está me perguntando qual é que eu quero, a abertura ou o fechamento do sinistro. Se eu seleciono o fechamento do sinistro, aperto em avançar, seleciono o documento específico, já posso salvar, é o documento que eu tenho agora. Documento concluído, salvei. Mas eu tenho que ter os documentos também da abertura do meu sinistro. Então, vincular relação, abertura do sinistro, vou pegar aqui o documento do carro, salvar, documento anexado com sucesso e concluir. Na minha listagem já me apresentam 2 relações cadastradas, uma 50% dos documentos já anexados e a outra apenas com 25% dos documentos anexados no sistema. Dessa forma a gente consegue controlar todas as documentações necessárias para que fiquem sempre vinculadas a cada cadastro. Então, por exemplo, você tem que ter o documento da proposta, você tem que ter o aceite do cliente, você tem que ter as fotos do sinistro, você cria essa relação e o sistema vai fazer esse controle de documentos que já estão e aqueles que estão pendentes de cadastro dentro deste cadastro aqui de sinistro. Eu espero que vocês tenham gostado, é uma atualização simples, porém muito eficiente, porque agora a gente consegue fazer justamente esse controle. Se a gente está trabalhando dentro de um sinistro, entrei dentro desse sinistro, já consigo fazer o vínculo dessas relações que já estão cadastradas no SG Core. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer cenário de observação que vocês queiram fazer dentro desse processo, lembre-se sempre, né? suporte@gruposgcore.com.br. Até a próxima!